Primeiro passo, reconhecer o que você tem para poder resolver. Segundo passo é correr atrás, né, de quem pode ajudar, porque assim, eu fiz o processo aí com os dilatadores sozinha e não resolveu. Vamos ter a paciência de passar pelo processo, ouvir um profissional que tem bagagem para poder ensinar a gente, porque a gente precisa aprender. Tem que ter persistência, tem que ter foco e muita disciplina para que os resultados cheguem. E agradecer a Deus se vocês têm uma pessoa do lado de vocês que pode te dar todo o suporte e apoio. Seja o seu parceiro, ou seja uma médica experiente e de bom coração como a doutora Mariana, para poder orientar vocês. Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Adeus Vaginismo. Eu sou a doutora Mariana Maldonado. Aqui no podcast Adeus Vaginismo você vai encontrar muitas histórias de superação de mulheres que venceram o vaginismo com a ajuda do programa Chave Mestra. O meu programa de tratamento 100% online por vaginismo. Cada história contada aqui terá sua individualidade. Dentro do que eu observo, quanto mais você assiste, mais você se fortalece para seguir o que tanto quer. Uma vida sexual saudável, sem medo e sem dor na penetração. Já curte esse episódio, marca lá, gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque isso me ajuda a alcançar mais e mais pessoas que precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará o nosso canal. Eu espero que cada uma dessas histórias possam realmente te trazer luz, esperança e motivação. Esse é o episódio de hoje. Podcast Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. Boa noite, minhas queridas, tudo bem? Então, mais uma vez, estou aqui com o podcast Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. Esse trabalho que faço com tanto amor, tão lindo, eu fico tão feliz quando eu tenho a oportunidade de gravar com mais uma dessas minhas queridas ex-alunas, ex-participantes, ex-pupilas, eu não sei, eu ainda estou meio perdida como eu chamo essa mulherada, mas o fato é que estão todas ressignificadas e fico muito feliz quando eu consigo, não só quando eu consigo ajudar, mas quando elas topam, sabe, falar da sua história, falar sobre como isso tudo se deu, como elas me encontraram, como foi o processo delas de superação com a ajuda do Chave Mestre e como é que elas estão hoje, né? É legal para que vocês entendam que ainda tem dúvida do poder desse autoconhecimento, gente. Não dá para duvidar mais, não. Não dá para duvidar que a gente precisa, que todas nós precisamos disso. Isso realmente é libertador e é empoderador. E aí eu chamo hoje, não é mesmo, dona Nayara, minha querida? Que bom ter você aqui hoje, coisa boa, muito bom, que bom que você aceitou esse convite, muito feliz por você estar aqui. Também estou feliz em poder contar a minha história para vocês. Muito feliz de você poder estar aqui com a gente hoje. E assim, Nayara, você está com quantos anos hoje? Eu estou com 29 anos, quase 30. 29, isso. Quase 30, muito bem. Isso. Você fala comigo da onde? De qual estado? Eu sou de Goiás, né? Mas de qual cidade? De Goiás. De Itaberaí. Itaberaí. Uma cidadezinha pequititinha, né? É perto da cidade de Goiás mesmo, histórica, né? Muito Fica bem. a mais ou menos 103 quilômetros de Goiânia, perto de Goiânia. Isso é bom demais, porque a gente do Brasil todo, de outras partes do mundo também, que a gente tem oportunidade, que eu tenho oportunidade de assistir com Chave Mestra, né? Coisas que até então a gente só ficava aqui no Rio de Janeiro, onde eu fico, porque afinal de contas me baseio aqui, mas com a possibilidade de levar todo esse trabalho para o digital, a gente conseguir abraçar gente de todos os lugares. Eu fico muito feliz com tudo isso, menina. Isso. E que coisa boa, muito obrigada por você estar aqui. Aliás, o que você faz de profissão, minha flor? Eu sou arquiteta urbanista e designer de interiores. Muito bem, então nós temos aí uma mulher que mexe com as cores, com as formas, né? Isso, assim, eu acho que isso é tão bacana, porque a gente está falando de transformação, e você, melhor do que ninguém, sabe o que é transformar, né? E modificar. Pega um ambiente que você vai transformar, que você vai modificar, então nosso trabalho aqui é muito semelhante ao trabalho de transformadores como você, que pegam ambientes, pegam situações e vão botar a criatividade em cima para transformar, né? Então, conta um pouquinho para a gente aqui, Nayara, como é que foi a tua história? Como é que você, o que você sofria? Como é que você se enquadrava? Conta um pouquinho para a gente. Assim, doutora, eu começar a falar, eu acho que é importante dizer do seio familiar, de repente, né? Sim, eu fui criada num ambiente meio recluso mesmo, né? Uma educação bem firme e, assim, eu
dentro da minha casa não existia exatamente dogmas religiosos, vamos dizer assim, né? Eu fui criada na religião mais aberta, porém a minha mãe, ela tinha esses traços, entendeu? Que foi passado pela minha avó. Minha avó é extremamente católica e, assim, bem pulso firme mesmo. Então, ela batia muito na tecla dessa questão da virgindade, da castidade, né? Que a pessoa não poderia fazer sexo antes do casamento. Isso aí foi passando, né? E, assim, eu me lembro que na minha adolescência, a minha mãe, ela sempre batia nessa tecla, né, assim, ficava barrando de arrumar namorado, esse tipo de coisa. Então, quando eu me tornei adulta, ela ficava endeusando, assim, a minha virgindade, entende? Então, assim, de forma que o tempo foi passando e eu fui vendo ao longo do tempo que eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas, né, do outro sexo, né? E assim, eu tive ansiedade, fui diagnosticada com ansiedade aos 22 anos de idade, né? Então eu sofro com isso já tem um tempinho. E assim, nos meus exames ginecológicos, quando eu ia, eu tinha muita dificuldade com o exame de prevenção, né? Que é aquele do cotonetezinho, né? Quando o meu ginecologista ele colocava o cotonetezinho para colher aquela amostra e tudo fazer exame, eu lembro que eu ficava tremendo na maca, e a minha mão suava, e eu ficava extremamente nervosa. Então, era uma situação muito desconfortável, né? Nessa época, Antes de, provavelmente. isso Ah, antes de você pensar em começar a vida sexual. isso, antes. Uhum, Antes uhum. disso. Então, assim, eu tremia, né? Eu lembro que as minhas mãos suavam muito, né? Eu ficava muito nervosa mesmo com aquele cotonete lá, né? Então, assim, eu já tinha medo do cotonete, né? E aí, com o Sim. tempo, que eu fui, assim, começando a me relacionar com outras pessoas no sentido amoroso mesmo, só que sem sexo ainda, né? Assim, observei que eu tinha algumas travas e tudo, não confiava em muitas pessoas, não, só não confiava direito em homens. E daí, a partir do momento em que eu tive experiências sexuais, não estou dizendo do sexo em si, né? Algumas experiências que não envolvem penetração nem nada do tipo, eu parava por ali, né? Mesmo depois de adulta, mesmo já até com a vida feita, né? Eu parava por ali, não dava andamento, porque eu tinha muito medo, sabe? Parecia que eu estava perdendo alguma coisa, é isso que eu sentia. E aí, assim, foi passando o tempo e, assim, como eu me barrava para a questão do sexo, muitas das vezes eu fui deixada por namorados que eu tive poucos namorados na minha vida, mas, assim, os que eu tive, muitos deles me deixaram por essa questão, né? Porque não eram de uma religião que fechava essa situação do sexo, né? Dizia, só depois do casamento. Então, eles queriam essa experiência e eu não conseguia, eu não confiava em ninguém e tinha medo, né? E na hora não ia, mesmo que tentasse. Então, assim, a minha primeira experiência de tentativa foi aos 28 anos de idade, que eu conheci o meu namorado atual, né, que é uma pessoa maravilhosa, inclusive foi ele que foi pesquisar a respeito disso, porque ele achava que era muito estranho, né, a situação, não sabia dar nome, né, por que eu tinha tanto medo, né, de sexo em si. E aí ele foi pesquisar, estudioso como ele foi pesquisar e descobriu essa situação do vaginismo, né, e ele, como é uma pessoa de muita ação, ele já foi lá ver o que é que precisa ser feito para melhorar, para resolver, e foi comprou os dilatadores por ele mesmo, entendeu? Tentando me ajudar, né? E Uhum. aí, ele tentando me ajudar, comprou os dilatadores e a gente começou a fazer as experiências, né? No caso, Em com os casa, né? Na verdade, dilatadores. vocês dois Ah, sozinhos, né? Vocês por isso, conta própria. Uhum. isso. Aí, assim, muitas das vezes eu ficava tão nervosa, inclusive nas próprias tentativas meus de sexo, que eu chorava muito, porque, assim, eu ficava nervosa, eu tremia, e eu via que eu não estava dando conta, eu ficava insegura, eu ficava me sentindo incapaz, né? Então, assim, eu lembro de sentar no canto da cama, assim, e chorar bastante, né? E ele vinha me abraçar e falava, calma, né?
Então, foi uma situação muito complicada. E, assim, eu fui indo, né, com dilatadores, mesmo com muita dificuldade, mesmo com, assim, com o emocional abalado mesmo, porque isso abala, gente, bastante. Só que nada se tornava natural, não se tornava natural, por mais que entrasse um dilatador, não estava natural. Eu sempre dava aquele pulo, ou sentia uma ardência, ou ficava com medo na hora, mesmo que já tivesse entrado. Conseguia botar o dilatador, mas não era algo que você fazia espontaneamente, nem de forma confortável, né? Apenas Não, conseguia. isso, e mesmo assim eu ficava nervosa, foi lá A dentro. duras penas, né? Conseguia a duras penas, né? Isso, Uhum. exatamente. Então, aí a gente foi pesquisar e ele encontrou aí o seu trabalho na internet, né, e foi ler a respeito e viu, porque está especificado assim os tópicos, né, como que ele trabalha, as etapas e tudo, e ele viu que tinha uma parte lá de ressignificação, né, e assim, como não estava natural, na hora deu um estralo, né, então, é isso que está faltando, se tornar natural. Essa a entrada do dilatador, se tornar natural na minha cabeça essa questão do sexo. Então, aí a gente leu junto os tópicos e tudo mais e chegou num acordo que era isso que eu precisava, né? Então, ele mesmo fez a compra do curso, né? Gente, tenham parceiros desse jeito, é o mínimo que vocês merecem. Um parceiro incentivador de verdade, né, Nayara? Incentivador, desse jeito. Valeu Desse a pena jeito. esperar, essa é a frase. Então é isso. Aí, ok. Voltando para o assunto aqui. Então, aí a gente fez a compra, né? E eu comecei o curso. No início foi bem estranho, né? Assim, a gente tinha que estar com o espelho, né? Assim, tem uns dedos, tem uns dedos. Mas é uma fase de descoberta e extremamente necessária, porque eu acredito que aí o vaginismo ele tá muito mais na nossa cabeça, né? Acho que tá 100% na nossa cabeça, né? Doutora? 100% na nossa cabeça. E você falou tudo, e é mesmo. O vaginismo, ele é uma situação emocional no sentido de gerar mentalmente, porque ele é uma situação que ela é desencadeada e provocada pelo medo. Né? Então, ele é sim, quando a gente fala que o vaginismo é psicológico, mas o vaginismo Uhum. é psicológico? É. Mas o fato dele ser psicológico não significa que você esteja inventando alguma coisa da cabeça. Ele é psicológico porque ele começa no medo, e o medo é psicológico. O medo, ele não é físico, o medo, ele aparece no físico. Ele vai se traduzir em uma reação física, de contração, de taquicardia, coração acelerado, de suor, de ansiedade, mas ele tem efeitos no corpo da gente, mas ele é gerado aqui, no cérebro. Então, quando a gente fala Uhum. que o vaginismo é psicológico e está tudo na cabeça da gente, é porque, infelizmente, né, Nayara, você sabe disso bem também, infelizmente, as experiências das mulheres que sofrem com esse problema não são experiências positivas no sentido de ajuda, né? Muitas ficam muito tempo buscando ajuda, buscam muitas, ou escutam muitos impropérios, escutam muitos absurdos dos profissionais que atendem elas, como coisas assim, tá tudo na sua cabeça, né? Não, você não tem nada, né? Assim, tá tudo. Você vai relaxar que um dia você consegue. Então, tem toda uma coisa, quando a gente fala que está na cabeça e que o vaginismo começa aqui, parece, a mulher tem a sensação de que não, mas não é aqui. Eu sinto no corpo, como se aquilo não fosse real, Uhum. mas a dor é real, o desconforto é real. Ele não é, o desconforto não é psicológico, mas a origem do desconforto é. Essa é a grande diferença do vaginismo para outros motivos, para outras causas de dor. Quando a razão da dor está no corpo. A mulher que sofre uma fissura vaginal, que tem a vagina seca de menopausa, a razão está no corpo. A razão não está na Uhum. cabeça dela. Na mulher com vaginismo, o corpo está muito saudável, mas a razão desse desconforto e dessa dor está no medo, está na cabeça. Então, é mesmo. Quando a gente entende isso e a gente consegue se libertar do medo, a gente se transforma, né? Minha proposta do programa Chave Mestre é exatamente ajudar vocês nisso. E foi exatamente isso que aconteceu com você lá, não foi? Foi, doutora. Graças a Deus. Foi isso que aconteceu. E é interessante a gente ver que, assim, eu acho que existe um certo perfil, né, da mulher que sofre disso aí.
Porque, assim, eu tenho, assim, quando eu tava com esse problema ainda, eu ficava vendo, por exemplo, a minha vida, na minha profissão, assim, andando tudo muito bem, controlo tudo que eu fazia e tal, tinha toda a autoconfiança, mas no lado sexual, eu era praticamente uma menina, né, uma pessoa que não se permitia, né, ter novas experiências aí. Então, para você ver como que é. E assim, também tive muitas dificuldades na minha vida, e de vários sentidos, tanto emocionais quanto, assim, de família mesmo. E são coisas que agregam no nosso emocional, né, no final das contas. Então, assim, é importante lembrar também que durante o processo, e até antes, eu já vinha fazendo terapia para ansiedade, que é coisa que me ajudou também, paralelo, né? Sim, assim, até porque é importante que as pessoas também saibam disso, quem está nos escutando agora, o que você falou está totalmente correto, tem muita razão no que você fala, quando existe um perfil bastante comum entre as mulheres que sofrem com vaginismo, e de fato existe, né? A ansiedade é uma característica que normalmente permeia praticamente todas as mulheres que sofrem com isso, né? Em maior ou menor nível, em maior ou menor grau, mulheres mais ou menos ansiosas, mas a ansiedade, ela costuma ser algo muito, muito frequente nas mulheres que sofrem com vaginismo. Exatamente por isso, né? Porque a ansiedade ela gera muita antecipação, ela gera muito pensamento de o que será que vai acontecer? Será que vai doer? Será que eu vou conseguir? Será que de novo vou me frustrar? Então, todos esses serais que aparecem com a ansiedade, quando a gente está lá, né, pensando lá na frente, elas vão acabar atrapalhando esse momento de entrega, que é o que a gente está falando agora, né? E quando você tem, dependendo do seu nível de ansiedade também, e de como ela está, se ela é uma coisa que está muito presente na sua vida, é importantíssimo o apoio de um profissional, de um psicólogo, para um trabalho paralelo, né? Como a gente está falando. Porque a proposta do programa Chave Mestre é botar uma lupa no autoconhecimento, né? Tipo assim, botar aquela lupa ali, aquela visão de águia no autoconhecimento para ajudar vocês nesse pedacinho que a imensa maioria precisa de ajuda, né? Para poder reconhecer o corpo, entender como é que ele funciona. Mas existe todo um contexto em volta que, dependendo da mulher, você, por exemplo, uma mulher que tinha uma ansiedade mais intensa, tem mulheres, por exemplo, que tiveram antecedentes de trauma e abuso sexual e que também precisarão de um apoio específico para cuidar dessa parte, sabe? Então, é legal que a gente entenda que nem sempre a gente vai conseguir a solução para tudo em uma coisa só, né? Se ela vier, será ótimo, maravilha. Mas se ela não vier, é importante que a gente entenda aonde mais a gente precisa de ajuda, porque às vezes a gente precisa mesmo. E é muito bem-vindo que a gente consiga associar profissionais, associar trabalhos que possam nos agregar e nos ajudar nesse processo, né? Então, eu fico eu acho super bem-vinda a ideia e fico muito feliz quando consigo também, por exemplo, trabalhar com profissionais junto a mim, né, que podem ajudar essa mulher, né? Então, eu costumo fazer também algumas dobradinhas de parcerias de trabalho, porque é isso, a gente põe um olhar muito focado para aquilo ali, e muitas vezes ajuda e resolve, inclusive, mas em outros casos, a mulher como você precisa de uma ajuda também de um outro profissional para cuidar de outras questões relativas à ansiedade, né? Acaba que é uma jornada de autoconhecimento isso aí. Total, né? total. Acho que a ideia é exatamente essa, poder ajudar vocês a promover esse mergulho interno, sabe? Porque se realmente a gente não para olhar para a gente, não para olhar com esse carinho, não para olhar com esse amor que a gente merece, que a gente precisa primeiro começar a olhar para a gente com esse olhar de amor, sabe? Porque muitas vezes a mulher se olha muito com um olhar de culpa, de acusação, de tristeza, de frustração, e ela deixa de olhar para ela mesma com um olhar de amor, sabe? Então, a ideia também do trabalho do Chave Mestre é poder ajudar vocês a desenvolver esse olhar de amor para mulheres que às vezes estão muito sofridas, com histórias de vida de muito sofrimento, e que elas mesmas acabam se colocando meio que a parte de todo esse processo, sabe? Aquela coisa da vagina que incomoda, ela me traz problema, ela me incomoda, ela que me provoca dor, mas ela é você.
né? É Ela parte de nós. é parte do seu corpo, não dá para olhar para ela separadamente de você, né? Então, quando a gente consegue fazer essa integração e ter esse olhar de amor para a gente, tanta coisa muda na cabeça, eu acho que tanta coisa muda para a gente, né, em termos de experiência, concorda? Com certeza, doutora. Muda muita coisa mesmo. Muda muita coisa mesmo. Não adianta a gente ser uma profissional que ajuda aí as pessoas, cada um em sua área, e esquecer da gente mesmo, né? Pois Esquecer é, dos nossos cuidados, né? pois é. Desse É olhar de amor, extremamente né? Desse importante. olhar de Isso. amor, desse olhar de carinho pela gente, desse olhar de autocuidado pela gente, né? Assim, Uhum. você, em quanto tempo você era um caso de vaginismo severo, então, né? Quando você entrou no programa, não era isso? Quando eu comecei a mexer com dilatadores por conta própria, eu era com certeza vaginismo severo, né? Porque aquela questão do cotonete, que inclusive o meu ginecologista não conseguiu me ajudar, no caso, né? Uhum, Ele não uhum, conseguiu diagnosticar que eu tinha isso. Eu acho que, uhum. não sei, por falta de conhecimento, talvez em sexologia, alguma coisa Sim. nesse sentido, né? Ele não conseguiu diagnosticar. Então, por essa razão, eu acredito que seja severo, né? Era severo. Depois que você passou a botar os dilatadores, você evoluiu para o nível moderado, né? E isso, foi isso que aconteceu. Mas aí só mesmo consegui resolver depois do programa, chave mesmo, não teve como. Tive que ressignificar na minha cabeça isso. Sim. E quanto tempo você completou o chave mestra? Ah, doutora. Aproximadamente 3 meses, né? Acredito. Mais ou menos isso. Em Uhum. 3 meses, fazendo direitinho, né? Você conseguiu cumprir as etapas direitinho, não conseguiu? Isso, consegui. Aí, assim, se for contar o tempo que eu tava, assim, tentando sozinha, provavelmente tem mais tempo, né? Mas, Sim, sim. Mas com o chave mestra, em 3 meses, você conseguiu fazer o processo todo e conseguiu se sentir aí capaz, né, de poder vivenciar aquilo que você gostaria de vivenciar, não é isso? isso. Aí eu tive toda a condição de começar essa jornada aí sexual, né? E, assim, interessante que dentro dessa experiência, o parceiro é totalmente diferente dos dilatadores. Então, além disso, a gente tem que acostumar com a pessoa que está do nosso lado, né? Que, assim, Sim. Um existe uma duplo aprendizado, temperatura né? de pele, existe um formato, existe várias coisas, e existe o amor, né? Também, aí no É meio. mais um aprendizado, né? A gente está falando de É um uma duplo aprendizado. experiência. A gente está falando de Aham. um aprendizado, você com seu corpo, e depois um aprendizado de você com o corpo do outro. São Isso, dois exatamente. aprendizados diferentes, né? É bom que a gente tenha isso na cabeça, porque às vezes a mulher tem ideia de que as coisas se resolvem como mágica, né? Ah, eu me Uhum. resolvi aqui, vou me resolver ali igual a mágica. Não é bem assim. A gente precisa se resolver primeiro, sim, mas na hora que a gente está com outra pessoa, também será um aprendizado, principalmente se você nunca teve com essa pessoa desse jeito que você está agora, não é? Isso. Aprender como é que você vai lidar com ela também e ela lidar com você. É um É um aprendizado duplo. processo. É um Uhum. Um aprendizado processo. duplo. Seu com ela e ela contigo, né? Agora vem Isso. cá, como é que você está hoje, meu bem? As coisas estão fluindo bem hoje? Tá tudo bem. Graças a Deus. Não tem problema com nada. Tá Sou muito fluindo, feliz. tá Sou fluindo muito tudo bem? feliz. Tá. Sou muito feliz no meu relacionamento, né? Oh, que maravilha, que coisa boa. Graças a Deus. Tudo indo muito bem, né? Essa Graças parte a está Deus. fluindo bem, sem dor, né? Tendo relações do jeito que você gostaria, já está fluindo bem. Tá sim, sem dores, sem espasmos estranhos, assim, sem sustos, né? Já tá tudo bem mais naturalizado, né? É claro é que, assim, no início, quando a gente inicia, de fato, aí, as penetrações aqui com o parceiro, a gente estranha um pouco, mas, assim, com a prática vai melhorando, né? É isso, né? Você vai, na verdade, aprendendo a desenvolver intimidade. Mas é aquilo que a gente está falando, a gente tem uma intimidade que a gente precisa ter com a gente, de corpo e de entendimento do nosso corpo sobre o que nós somos. A intimidade erótica também é importante para a gente, inclusive, saber onde a gente gosta de ser tocada, né? Onde a gente gosta de ser estimulada, tudo isso a gente sabe. A gente sabe o que eu digo, a gente escuta e sabe que é importante. E a gente acaba desenvolvendo ao longo da vida. Mas a intimidade com uma outra pessoa é um outro processo de aprendizado. Então, na hora que Isso. você começa a se realmente
a aprender que você pode estar com outra pessoa sem se sentir limitada pelo medo, sem se sentir limitada pela dor ou pela dor que o medo pode provocar, em que você pode realmente estar ali, se entregar para aquela pessoa, se entregar para aqueles carinhos, sem temer, sem imaginar que alguma coisa de ruim pode acontecer, a gente abre a porta para outra dimensão, né? Para outra dimensão de experimentação, não é mesmo? A gente se torna inteira, né, para que nós, junto com o nosso parceiro, né, em caso, possamos ser dois, né? Temos que ser inteiros para poder sermos dois, acredito nisso. É isso aí. A gente precisa estar inteira para que a gente possa se multiplicar. Isso, exatamente. Né? Eu acho que essa frase é bem legal, assim, a gente precisa estar inteira com a gente para que a gente possa se dividir e se multiplicar, e que a gente possa ser, nós podemos, nós nos sentimos, quando a gente se sente inteira e completa, a gente consegue se desdobrar. Aí a gente consegue ser o que a gente quiser. A gente consegue ser mais solta, mais tímida, mais liberta, mais reclusa. A gente pode querer brincar de uma coisa num dia e querer fazer um negócio no outro e querer, de repente, mudar tudo. Porque a gente sabe que a gente pode. E aí, quando a gente entende que a gente está completa, a gente pode se dividir na hora que a gente quiser. Isso, exatamente. E mexe muito com a nossa autoconfiança. Depois que a gente passa pelo processo, realmente a gente vira outra mulher, né? Viramos outras mulheres aí, totalmente diferentes. Essa parte da sexualidade, ela faz parte mesmo do nosso ser, né? Como adultas, como mulheres maduras. E essa experiência, eu acredito que seja importante, muito importante, né? Ah, meu bem, que coisa boa. Fico tão feliz de ver você, assim, de escutar você, porque a gente caminha, a gente acompanha, por mais que eu acompanhe você, que eu acompanhe vocês à distância, né? Porque, afinal de contas, a gente acaba não tendo um contato físico da proximidade presencial, mas eu acho que a minha ideia, quando eu levei esse programa para o digital, era. Eu sei que é diferente, é óbvio que é diferente, porque é diferente a gente tocar a pessoa, né? Pegar aqui, estar no presencial, às vezes abraçar, alimento, dar um aconchego, mas eu acho que a ideia do digital, ela também pode ser muito bem-vinda, porque eu acredito, realmente eu acredito por vocês todas, que eu vejo superar, que eu acompanho esse progresso, que eu compartilho das dificuldades e também da felicidade depois no final. Eu hoje vejo o quanto que esse acolhimento também é possível no virtual, né? O quanto que todo esse amor, esse carinho e esse abraçar da causa, né, e da ajuda e do acolhimento a vocês, isso também é possível no virtual, e uma coisa que está me deixando tão feliz ver que isso de fato é possível, que a gente consegue, mesmo fisicamente distantes, aqui a energia do coração está perto, né? Com certeza, consegue sim. E é bom também essa situação virtual, que você consegue alcançar mais pessoas em menos tempo, né, também. Sim. Então, mais mulheres são alcançadas e eu acredito, né, e mais mulheres conseguem resolver o seu problema. E, no caso, a sua mentoria, eu acredito que ela é um divisor de águas aí no processo. Né? Você fala da mentoria que vocês têm, né? Aquela mentoria que vocês podem acionar nos 3 primeiros lá no meio do curso. Uhum. É o momento da gente se sentir acolhida, né, entendida e, assim, orientado também, né, qualquer que seja a etapa, né. Sim, é isso mesmo. Agora, diga uma coisa, agora eu queria que você falasse para essa mulherada, sabe, que está vendo a gente, é que aquele negócio, o tempo passa rápido, né, a gente está conversando, quando a gente vê, já foi, o tempo passa rápido, mas eu queria que você, minha flor, desse se você tivesse que olhar, e olha que tem muitas Nayaras por aí ainda, né? Quer dizer, Nayaras, ex-Nayaras, aquela Nayara lá de trás, estou falando da Nayara de hoje, não. Nayara de hoje é uma outra mulher, né? Nayara de hoje é uma outra mulher. Mas tem muitas mulheres, como você era, como Nayara era lá atrás, antes de começar tudo isso, antes de, né, de conseguir realmente dar esse tchau, né, esse adeus para o vaginismo, que é o que todas nós queremos, né, e desejamos, viver uma vida livre de limitação. Ainda tem muita gente como você era até algum tempo atrás, né, procurando ajuda, batendo cabeça, ou mesmo achando que poderia conseguir fazer sozinha. Não que o fazer sozinha
não seja possível, mas você mesmo experimentou a dificuldade que é, né? Porque, afinal de contas, existem muitas coisas para serem trabalhadas que, às vezes, sozinha mesmo, sem orientação, né? Sozinha, quando eu me refiro, é sem orientação, né? Você praticar em casa, Isso. é praticar sem ter orientação profissional, né? Então, quando você vai fazer um trabalho desse sem orientação profissional, às vezes fica muito mais difícil. Não seja impossível, mas vai ficar mais difícil. A gente otimiza muito mais o trabalho quando a gente tem um profissional que seja um profissional capacitado, né, e, sim, querendo, e te orientando, né, uma ajuda realmente real, efetiva e qualificada, né. Então, assim, que recado você dá para essa mulherada, Nayara? Dá um recadinho para essa mulherada aí. Bom, gente, eu acredito que, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer que a gente tem o problema, né? Aceitar que você se encontra nessa situação para conseguir resolver, né? Então, primeiro passo, reconhecer que você tem para poder resolver. Segundo passo é correr atrás, né? De quem pode ajudar a entender que o vaginismo, ele vem do nosso psicológico. Com certeza, porque assim, eu fiz o processo aí com os dilatadores sozinha e não resolveu, como eu disse para vocês. Então, já que está na nossa cabeça, gente, vamos ser, assim, ter a paciência de passar pelo processo que precisa passar, né? Ouvir um profissional que tem bagagem para poder ensinar a gente o que a gente precisa aprender, né? Se há uma dificuldade que a gente tem, a gente precisa reconhecer e buscar ajuda, não tem jeito. Então, tenham persistência, né? Vocês precisam entender que é processo. Então, tem que ter persistência, tem que ter foco e muita disciplina para que os resultados cheguem. Não adianta a gente pensar que, tô indo bem por aqui, não vou fazer mais o restante. Gente, termina o processo, sabe? Porque se você tenta antes da hora, pode ser que você joga tudo por água abaixo, o que você fez nesses meses aí, entendeu? Então, assim, vamos ter paciência e concluir o processo da melhor forma possível. E agradecer a Deus se vocês têm uma pessoa do lado de vocês que pode te dar todo o suporte e apoio, né? Seja o seu parceiro ou seja uma médica experiente e, assim, de bom coração como a doutora Mariana aí para poder orientar vocês, né? Acredito que é esse o caminho. Minha linda, é isso. Obrigada. Obrigada. E, assim, eu agradeço muito, não só a tua participação aqui no podcast hoje, né, nesse nosso episódio, mas também eu sempre agradeço todas vocês por terem me escolhido para fazer parte de tudo isso, porque realmente é um trabalho muito bonito, é muito bonito ver vocês se ressignificando, é muito bonito ver vocês realmente se libertando dessa prisão, né, que é o vaginismo, porque o vaginismo aprisiona, o medo ele é realmente limitante, aprisionador. E foi o que você falou, quando você, mulher, né? E aí é o recado que eu dou para as mulheres que nos assistem agora. Quando você, mulher, tem a vontade e se coloca como prioridade para resolver essa questão, porque vontade eu sei que todas têm, mas a questão não é só ter vontade. A mulher precisa ter vontade, ela precisa se colocar como prioridade para resolver a questão, e ela também precisa se sentir preparada para encarar os desafios que virão, né? Porque às vezes a mulher tem muita vontade, mas ela não se sente preparada ainda para encarar tudo isso, porque é um desafio, é uma tarefa que nem sempre é fácil, é uma tarefa que é simples, Nayara sabe bem disso. A proposta do programa Chave Mestra é ser simples, mas não necessariamente fácil, porque movimenta muitas coisas dentro da gente para você entrar nesse mergulho em você, né? Para você mergulhar dentro de você. Tem algumas coisas que às vezes podem não ficar muito bem, né? Esses sentimentos que às vezes podem ficar meio estranhos no início, mas conforme você vai trabalhando, você vai entendendo a importância disso, né? Então, na hora que você está determinada, está disciplinada, se coloca como prioridade, se você tem um bom profissional para te ajudar e te orientar, que seja um profissional qualificado, que esteja ali realmente te apoiando, te acolhendo, te orientando no espaço que você precisa, e se por um acaso você tem uma relação de parceria ao lado, como é o caso da Nayara e de muitas outras, mas se você tem uma relação de parceria ao lado, sim, é legal que essa parceria esteja envolvida no processo, porque isso vai ajudar você, né? E se for uma parceria, como é o caso da parceria da Nayara, o parceiro da Nayara, que era super incentivador e estava ali perto dela o tempo todo, a chance de sucesso é muito maior,
né? Não necessariamente você precisa ter alguém ao lado para trabalhar, isso é importante dizer. A mulher pode estar solteira, pode estar sozinha, pode ter, inclusive, uma parceria que não seja masculina. Para mim, não tem importância isso, não. Porque o meu trabalho é empoderar a mulher para ela entender que ela pode ser capaz de fazer o que ela quiser com aquele corpo, com quem ela quiser, na hora que ela quiser. Mas sim, se você tem uma relação de parceria ao lado, é importante que essa parceria entenda o papel dela dentro do seu processo, que ela esteja disposta junto com você, porque a parceria pode te ajudar muito, mas também pode lhe atrapalhar. Se for uma parceria que não seja desse perfil que a gente está conversando, seja uma parceria indiferente, uma parceria mais cobradora, ela pode, inclusive, atrapalhar o seu processo, né? Então, temos aí um cenário, que no caso da Nayara foi um cenário muito bem-vindo, né? Com uma parceria comprometida, com uma parceria incentivadora, ela estava determinada, ela estava disposta, né? Assim, eu não vou falar que eu também não conto, eu conto sim, não vou dizer não, eu claro conto. Eu conta muito. Eu conto porque eu amo o que eu faço, eu sei que eu faço isso com muito amor, me capacitei demais para isso, estou sempre me capacitando, estou sempre estudando, estou sempre trazendo, pensando em coisas para poder agregar no trabalho, para poder ajudar vocês. Então, faço isso com muito estudo, muita dedicação, muito amor e muito respeito a tudo isso, sabe? Porque eu acho que a gente precisa. Aliás, é uma coisa que hoje a gente precisa pensar cada vez mais, né? No respeito aos outros, no respeito às pessoas que estão ao lado da gente, no respeito a quem sofre, no respeito a quem precisa de ajuda. Respeito é uma palavra que, infelizmente, a gente tem vivenciado muito pouco, né, na nossa realidade atual. Com certeza. Mas a gente precisa resgatar isso, a gente precisa resgatar esse valor, sabe? Concorda? Concordo, doutora. E achar o propósito dentro daquilo que a gente faz também, né? Porque você tem uma profissão que você não pode, assim, ajudar as pessoas ou ser útil em algum ponto na vida delas, né? Assim, o que você está querendo com essa profissão que você está fazendo da maior parte da sua vida, né? Pois é. Porque a maior parte do seu dia você está no trabalho, né? Como que você pode influenciar as pessoas dessa forma? Então, fazer as coisas com muito amor, né? É isso. Então, só tenho que lhe agradecer também, minha flor. Me agradecer muito por ter me escolhido fazer parte desse processo lindo. Enfim, é aquilo, né? Eu falo isso para cada vez que eu encontro uma de vocês, já em outra fase, né? Que é a fase já superada, é a fase da vivência positiva, do que é exercer uma sexualidade livre, do que é você estar com quem você quiser, na hora que você quiser, e fazer o que você quiser. Ser dona do seu corpo, né? Exato. Né? Quando eu encontro vocês nessa fase de serem plenas e donas de si mesmas, é bom demais. É bom demais. Eu sei que meu trabalho está feito, entendeu? O trabalho está feito, meu trabalho já está completo, sabe? Isso aí não tem preço, não. É bom demais ver uma mulher Muito sendo bom. feliz como ela merece ser. Muito bom, doutora. Eu que tenho que agradecer. Assim, que bom que você teve essa iniciativa do seu trabalho, né? Porque isso aí tem que ter amor para poder repassar para as outras pessoas também, não é só um trabalho que você vai ganhar uma remuneração, e tem que ter amor para conseguir chegar nos resultados, né? E orientar essas pessoas que sofrem muito, né, gente? Porque isso é um tormento, o vaginismo em si, né? Então, eu queria te agradecer por você ter tido essa iniciativa de ajudar a todas nós, né? Graças a Deus que você está aí, né? Na mídia e alcançando as pessoas que precisam de ajuda. Eu quero exercer essa profissão e continuar fazendo esse trabalho durante muito tempo. Como disse a Letícia, que gravou comigo há pouco tempo também, tá? É um dos nossos episódios aqui do podcast Adeus Vaginismo. Vamos espalhar a palavra, né? Isso. Vamos espalhar essa palavra da doutora Mariana, espalhar essa mensagem aí, mundo afora, porque a gente precisa. Muito bom, adorei isso. Não é mesmo? Uhum. Então, meu amor, olha, uma boa noite para você. Seja muito feliz nessa nova jornada e, ó, não preciso nem dizer, né? Tudo de bom. Obrigada, agradeço a todo mundo também, viu? O pessoal da sua equipe, né, que nos trata muito bem também. Boa noite para vocês e até mais, né? Pois é. Um beijo, minha querida. Beijos. Fique bem. Se você gostou dessa história,
Lembra de curtir o episódio, marca lá, gostei. Aproveita e se inscreve no canal. E ativa também as notificações, porque isso me ajuda muito a alcançar mais pessoas que ainda precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Em todos eles, basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará nosso canal. Foi um prazer enorme te ter aqui. E até, a próxima!